Bom dia, pessoal! Tudo bem? Amanhecemos na beleza. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu tenho uma convidada super especial. Ela tem 42 anos, é natural de Rancharia, São Paulo, é casada, tem uma filha. Eu estou falando da doutora Michele Cristina da Rocha Mendes, a delegada aqui da nossa cidade. É uma honra, um prazer estar aqui com você. Olá, Rafa, o prazer é meu e a honra também é toda minha nesse dia tão especial estar aqui falando com vocês. A gente está muito feliz por estar aqui. Doutora, a gente quer conhecer a senhora hoje como mulher, não a delegada da cidade e tudo mais, mas conhecer um pouco do seu lado mulher, porque o nosso propósito com essas entrevistas é inspirar outras pessoas, outras mulheres, que eu sempre falo isso, as pessoas veem o palco, mas não sabem dos bastidores. Não, nem um pouco. Nem imaginam, né? Então eu acredito que saber da história incentiva, faz a gente acreditar que é possível. Então, visando isso, eu quero começar perguntando para você como que você escolheu essa profissão, porque tem muitas jovens que nos assistem e estão nesse período, né? Muitas já sonham com isso. Como é que foi para você essa escolha do direito primeiro, né? E depois concurso? Rafa, eu entrei na faculdade na adolescência, né? Praticamente com 17 anos, né? Uhum. E na minha época, é ruim falar isso na minha época, né? Mas não deixa de ser, né? A gente não tinha tantas opções assim disponíveis, tanta acessibilidade como do governo, né, como FIES e tudo mais, que nos proporcionasse uma faculdade pública, enfim. E eu acabei fazendo uma faculdade, um vestibular que era mais acessível para mim no momento, que era uma universidade próxima da minha casa. E naquele momento era uma ótima universidade, é ainda, né? Me formei na Toledo, de Presidente Prudente, e escolhi direito pela aptidão mesmo, pelas ciências humanas, né? É o que a gente gosta, o que eu gosto de estudar até hoje. E acabei passando no vestibular com 17 anos e me formei na faculdade com 22. Super novinha. E até então você não sabe muito bem o que você quer, né? Quem fala que sabe, tem muito chão ainda pela frente, né? É uma fase que a gente está um pouco confuso ainda, se descobrindo, né? Muito confuso. E aí eu me formei e fui advogar. Já passei no exame da OAB e fui advogar. Eu advoguei por 3 anos e comecei a entender que não era aquilo, né? Não era aquilo que eu gostava, não era aquilo que eu queria para mim. Eu advogava muito na área da família, direito de família, e eu entendi que eu tinha que procurar alguma coisa que não saísse disso, muito disso, mas também que não fosse exatamente advogar. E aí eu comecei a focar no concurso público para delegado de polícia, né? Fiz em vários estados, fiz em 3 estados. Então, a sua primeira opção já foi para delegado? Eu nunca prestei para outra coisa, só prestei concurso público para delegado de polícia. E aí acabei passando na primeira fase aqui em Minas, e aí a gente já começa a ficar envolvida com aquilo, e vem a segunda e vem a terceira, é um concurso muito difícil. E aí eu acabei assumindo em 2007, entrei na academia de polícia, né, me mudei para Belo Horizonte, e em 2008 a gente assumiu, né, eu fui primeiro para o Triângulo, eu fui assumir a delegacia de Frutal. Que idade você tinha? Eu tinha 27. Nossa, foi um desafio tanto. 27 anos. Você chega uma menina, né, que você não sabe de nada e já estão te jogando 1000 ocorrências e problemas para você resolver, né? Mas a gente supera, né? A gente com determinação e com vontade, com honestidade, a gente supera. E aí eu fiquei lá por 2 anos, trabalhei lá na verdade por 1 ano e meio, trabalhei lá e depois vim transferida para Andradas. E estou aqui em Andradas desde 2009, desde o final de 2009. Estou aqui em Andradas como delegada, nessa sala que você está vendo aqui. Uma belezinha a sala dela, gente. Tem quadros, vocês estão vendo, tem plantinha, bem feminina. Esse quadro eu ganhei, tudo aqui quase que eu ganhei. Esse quadro eu ganhei, eu disse que eu queria, quando eu disse para uma mãe de uma amiga que eu seria delegada, ela disse, eu vou pintar um quadro de uma mulher para você. Eu disse, tá, mas eu quero uma mulher feliz. Sim, eu preciso que seja uma mulher feliz, né? Que a gente lida com tantas histórias tristes, né? E aí ela pintou esse quadro para mim, e desde então esse quadro está na minha parede, onde eu vou ele vai junto. Faz parte do ambiente. Da decoração, Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente sabe que esse processo de estudar para concurso, ele exige muito, né? Sim. É muito difícil.
conta um pouco pra gente como foi o seu preparo, quanto tempo você já passou de primeira, você lembra? Olha, eu não fiz cursinho, eu nunca fiz cursinho, nunca fiz nada. Eu estudava e trabalhava, né? Eu acreditei que eu tinha que descobrir a minha maneira de estudar. Entendi. Né? Eu acho que, na verdade, cada um tem a sua. Não existe uma Forma de regra, bolo, né? uma receita, né? Eu acho que cada um tem a sua maneira, né? Então, eu estudava à noite, eu estudava de manhã, eu ia para o escritório só à tarde. E, enfim, eu consegui, né? Eu fui conseguindo, eu comprava livros, eu comprava apostila. E, enfim, empenho, né? Não caiu do céu. Foi um empenho muito grande, mas que deu certo, né? Graças a Deus. E eu consegui fazer o que eu sempre gostava de fazer, que era atuar nessa área aí de... Porque a gente lida aqui com famílias, né? Sim. Com famílias. Tudo envolve família, né? Eu continuo resolvendo problemas de família, né? Só que sob uma outra ótica agora, que é do direito penal, né? Sim. São os crimes envolvidos. Eu tenho outras atribuições aqui na delegacia, não só a delegacia de mulheres, mas o meu foco principal e o que eu dou mais atenção é a delegacia de mulheres. Entendi. Você fez acontecer, né? Não deu desculpa. É isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. É, assim, cada um tem a sua realidade, né? Não dá pra gente apontar o dedo pra quem não tem alguma dificuldade ou outra. Dentro da minha realidade era o que eu conseguia fazer, né? Eu coloquei como meta pra mim, eu não vou conseguir passar num outro concurso, também não me interessava. Eu quero esse, então eu vou estudar pra esse e pronto, né? Eu achei legal porque é um exemplo vida real mesmo, né? Você falou, eu fiz a faculdade que estava ao meu alcance, que foi perto da minha casa, eu estudei no tempo que dava, eu trabalhei. E muitas vezes a gente fica, sabe, fabulando coisa, mas não é pra mim, eu não vou conseguir, tem que ser tal faculdade, tem que ser tal cursinho, e não é bem assim, né? Não, a minha faculdade é muito boa, eu preciso dizer isso. Sim, ela é reconhecida nacionalmente, assim. É só questão da distância, né, que era a próxima à minha casa. Então, outro curso, por exemplo, que eu tivesse em mente de fazer, eu já ia ter que ir para fora. Entendi. Então, ia ficar um pouco mais difícil. Então, dentro das minhas possibilidades, eu fiz o que eu gostaria de fazer e trabalho no que eu gosto de trabalhar. Né? A gente tem os nossos percalços aí, as nossas dificuldades, mas eu acho que com o que eu tenho, eu consigo fazer um trabalho até bacana. Entendi. Qual dica você daria para quem pensa em seguir a mesma carreira que você? Se eu chegasse para você agora, doutora, eu estou pensando em ingressar nessa carreira também, qual conselho a senhora me daria? Não desista, né? Porque o que a gente vê hoje dos mais jovens é que não podem encontrar um obstáculo, né? Ao menor obstáculo já há um desânimo, é aquilo que você falou, não vou conseguir nunca e tudo mais. É a persistência, né? Só os que persistem conseguem. Ninguém consegue nada de primeira, né? Eu te disse, eu prestei 3, né? Então, assim, é você se dedicar e você ir em frente. Você vai ter muitos nãos. Aliás, o não a gente já tem sempre. Eu ia falando isso agora, vamos correr atrás do sim, porque o não já tem, né? O não já está estampado pra gente diariamente. A gente tem não, né? A gente tem portas fechadas. A gente tem que buscar o sim, né? Fazer o possível para buscar o nosso sim. Verdade. Uma pergunta boba. Tem que ter sangue frio para essa profissão? Você diria que sim, mais ou menos? Olha, eu não tenho sangue frio, né? Muitas vezes eu já me envolvi, assim, emocionalmente com alguns casos que eu já tratei. A gente tenta ao máximo um distanciamento, né? Mas realmente, em algumas situações, a gente fica muito envolvido, né? Casos que envolvem crianças, enfim, não tem como a gente se distanciar, né? Tem que ter um pouco de sangue frio, porque você tem que ir em frente, ainda que você se envolva, ainda que você sinta aquilo como todo cidadão sente, né, na pele, né? Mas o seu diferencial é que você tem que ir em frente e fazer seu trabalho, né? Então eu mudaria, tem que ter inteligência emocional. Tem que ter inteligência emocional para você não sentir o que você está passando, o que as pessoas estão passando, mas de você seguir em frente e dar uma solução, né? Porque cabe a você muitas vezes dar uma solução para aquilo. Quando as pessoas nos procuram aqui, eu digo que ninguém vem aqui feliz, agradecer. Não, as pessoas vêm com problemas, né? Sim. E elas vêm com problemas aguardando que a gente solucione ou ajude a solucionar, né? Então, eu sempre procuro aqui meninas para trabalhar comigo, mulheres, né? Sim. Principalmente para a delegacia de mulheres aqui, que é essa escuta, né? Eu valorizo muito essa escuta. Eu digo, olha, vamos ouvir.
Essas pessoas, quando vêm nos procurar, elas querem falar, em primeiro lugar, elas querem ser ouvidas, né? E o nosso papel primeiro aqui é ouvir, acolher e tentar o máximo da solução que é possível para a gente, no nosso limite de atuação, né? Que depois a gente encaminha para o Ministério Público, para o Judiciário, mas dentro das nossas possibilidades, a gente procura dar esse atendimento acolhedor aí para todo mundo. Se envolver, às vezes, a gente acaba se envolvendo, mas a gente tem que dar resposta, em primeiro lugar. Você costuma fazer um treinamento com as pessoas que trabalham com você? Tipo assim, o treinamento que eu digo, gente, a minha conduta é essa, eu gostaria que vocês também agissem de tal forma. Você costuma fazer isso? Sim, aqui a gente não tem escrivã que trabalha na delegacia de mulheres, né? Escrivã de polícia. Nós temos uma escrivã que ela, uma só na delegacia de Andradas, que ela nos ajuda com toda a delegacia. Sim. Então aqui eu sempre tenho estagiárias, né? Então todas que entram, sim, a gente faz essa dinâmica com elas. Inclusive, elas já fizeram um curso que foi disponibilizado pela Academia de Polícia Civil para esse atendimento especializado e humanizado de mulheres. Eu cobrei que elas fizessem esse curso, foi disponibilizado para a população, né? Então, elas fizeram esse curso e elas são umas gracinhas, assim, elas saem daqui muitas vezes abraçadas com as vítimas, elas trocam telefone. Eu digo, tomem cuidado com isso, não precisa tanto. Mas elas trocam WhatsApp e ligam para saber se está tudo bem. Né? Exatamente. Então elas mantêm essa relação assim mais direta com as vítimas, assim, entendeu? E eu acho que esse é o diferencial, né? Porque senão não precisava existir uma delegacia de mulheres. Sim, tem que ser muito humano, né? Porque senão você poderia colocar as mulheres para serem atendidas em qualquer delegacia, né? Verdade. Eu acho que se não houver esse diferencial desse acolhimento, e eu vou te dizer, tem muitas que vêm aqui só para falar. Eu acredito. Só para falar, às vezes não estão procurando uma providência que você tome, que a polícia tome. Elas querem falar, porque elas não têm quem as ouça. Então, muitos casos acontecem assim aqui. A gente vem, acolhe, a gente ouve, e se são casos que depende da vontade delas, de representação delas, para que se toque adiante, nós deixamos à vontade. E muitas delas acabam saindo sem representar, sem querer providência. Mas acabam se organizando mentalmente para resolver, né? aquela situação. Então, as minhas meninas são umas gracinhas. Mudando de assunto agora, como é a Michele mãe? Você consegue definir? Eu sei que é uma pergunta difícil, porque eu também sou mãe. Michele mãe é uma leoa, né? É uma leoa, né? Eu tenho só uma filha, mas eu brinco que vale por 5. Porque nós passamos momentos muito, muito delicados com ela, enfim. Hoje ela tá ótima, tá linda, tá grande. Graças a Deus. Mas nós passamos por situações muito delicadas com ela, né? Quando era bebê. Então, eu digo que às vezes eu sou muito protetora, além do que uma mãe geralmente é. Sim. Eu sou muito preocupada, né? Sou acusada na minha casa de, você protege demais. Super eu digo, proteção. eu sei o que eu faço, porque eu sei o que eu passei, né? E até ela me diz de vez em quando, mamãe, eu preciso respirar. Mamãe, eu preciso respirar. Belezinha. Mas porque vê o YouTube, né, Sim, dizendo isso. Eles aprendem essa E aí linguagem, aprende, né? E começa a falar isso pra me repetir em casa. Mas assim, eu morro por ela, né? Eu morro e vivo por ela, né? Depois que a gente vira mãe, tudo muda, né? Tudo. A nossa visão de mundo muda. Tudo muda. A gente descobre o que realmente é amor, né? A minha maternidade não é fácil, né? Não tive aquela maternidade florida, como a gente costuma ver por aí, né? Mas assim, a gente superou, a gente está superando os problemas todos que a gente teve. E, enfim, eu sou mãe em primeiro lugar, né? Sim. Depois que vem a delegada, a esposa, a filha, a amiga. Acho que a nossa principal função sempre vai ser mãe, né? Eu acho que cada mulher tá livre para escolher entre ser mãe ou não ser mãe. Mas quando a gente entra nessa aventura... sim, coloquei mal. Quando a gente escolhe ser quando a gente entra nessa aventura, não é? Sim. Não tem como, né? Não tem como voltar atrás. Aí não tem como voltar atrás. Não existe ex-mãe, né? Eu brinco, eu falo, Elisa, eu não me lembro nem como é que eu era, o que eu fazia antes de você. Eu não lembro o que eu fazia antes de você. Como é que eu preenchi meus dias, como é que eram meus fins de semana. É bem assim mesmo, a gente esquece totalmente. A vida muda, vira de cabeça para baixo. Você se considera uma mulher vaidosa? Olha,
sim, né? Mas eu acho que eu deveria ser mais, assim. Eu acho que eu deveria ser mais. É aquele tal negócio. Depois que tive filho, o cabelo tá sempre com coque, não é? O cabelo tá sempre com coque, a raiz tá sempre ali precisando, a unha às vezes não tá feita. É aquela correria do dia a dia, né? Do trabalho também, meu trabalho também me... Você acha que interfere um pouco? Por ser um ambiente mais... Não sei se eu posso usar a palavra hostil, que é uma delegacia. Você acha que interfere um pouco na forma como você se porta como mulher? Você tem que se posicionar assim? Não, nós não temos um ambiente hostil, sabe? Eu costumo dizer, muita gente vem aqui, daí reclama pra mim, eu nunca entrei em uma delegacia. Eu digo, fica tranquila, eu entro todo dia, nunca me aconteceu nada. Eu tô fazendo a pergunta como leiga mesmo, que a gente vê delegacia e acha que é igual novela, que é igual filme. Que é escuro, né? Eles colocam até uma delegacia. Eu digo, toda vez que eu vejo, eu digo, por que não acendem a luz pra fazer essa gravação? Delegacia não é escura assim, a nossa é clara, né? Gente, tem cor. Delegacia é clara, é muito diferente. Ainda tem um estereótipo ainda muito queimado ainda de delegacia, muito ruim, né? Mas na verdade não é isso, né? Se você frequentar uma delegacia, você vai ver que as pessoas não são hostis, que pelo contrário, a gente se desdobra, né, com uns poucos recursos que a gente tem para atender a população da melhor maneira possível. Agora, é um local de conflito, né? Você concorda comigo? As pessoas que vêm aqui, muitas vezes, elas já vêm, como se diz, com sangue no olho, né? E aí nós temos que ter aquela calma para tentar fazer com que a pessoa compreenda que o problema dela vai ser solucionado, mas muitas vezes não da maneira que ela quer, né? Porque muita gente não entende isso. Mas eu não me sinto assim, durona, né? Tem gente que diz assim, eu tenho medo da delegada. Digo, não precisa ter medo. Eu vou fazer até um projeto aí, agora no Dia das Mulheres, que nós pegamos algumas mulheres que nós já atendemos aí no decorrer aí dos nossos anos de delegacia, que nós achávamos que mereciam, você falou em vaidade, né? Que mereciam ali dar uma ajeitada ali no visual, dar um up no visual, né? Melhorar o cabelo, a unha e tudo mais. E aí eu mesmo, pessoalmente, que entrei em contato com essas mulheres, né? Eu pedi os números de telefone e eu mesma que liguei. E aí teve uma que até chegou aqui, disse que estava até com a pressão alta. Olha. Doutor, o que a senhora quer? Que a senhora vai me prender? Eu disse, não. Aí falei, ela começou a rir, chorou até, ficou emocionada. Então, assim, a gente precisa desmistificar isso, né? Delegacia não é isso não, né? A gente, é claro que muitas vezes a gente tem que agir com essa dureza que eu estou falando para você, porque nós recebemos presos, todo tipo de pessoa aqui, mas no geral mesmo existe esse acolhimento, né? Hoje em dia as delegacias de polícia, inclusive, são os primeiros locais de acolhimento das vítimas, seja de que crime seja, né? Não precisa ser só de Maria da Penha. Nos mais variados crimes, né? O primeiro lugar que a vítima procura, muitas vezes, é a delegacia. Quando ela não aciona a polícia militar no local, é a delegacia. Né? Então essa questão, esse acolhimento, essa preocupação que nós temos aqui com as pessoas, hoje ela é vista em primeiro lugar. Você como mulher numa delegacia, você já sofreu muito preconceito? Não numa delegacia, mas no geral, nessa carreira, você já sofreu preconceito por ser mulher? Velado, né? Sempre, né? Nunca vamos admitir, né? Com certeza, né? Ninguém vai falar alguma coisa pra você. Mas qual é a mulher que não sofre, né? Sim. Qual é a mulher que não é interrompida quando está falando, né? Verdade. Que precisa, às vezes, falar um pouquinho mais alto para dizer, com licença, eu estou falando, agora é minha vez de falar. Sim. Aliás, né, esse local de fala nós conquistamos não tem tanto tempo assim, né? Verdade. Há poucos dias aí nós comemoramos o aniversário de voto feminino, né? Quer dizer, então até umas décadas atrás aí nós não podíamos nem votar. Então, nosso local de fala sempre foi muito reduzido, né? Sim. Então, uma injustiça que dura longos anos e séculos, ela não é resolvida assim, do dia para a noite, né? Então, são muitas mulheres ainda, terão que vir outras gerações de mulheres, né? E para exigirem sempre essa reafirmação dos nossos direitos, né? Então, preconceito, se eu já sofri? Diretamente não, né? Diretamente não, nunca ninguém disse isso pra mim. Mas é óbvio que, veladamente, isso já aconteceu, né? E isso acontece, né? E nós temos que nos impor e somos mulheres, somos capazes, não é?
tanto quanto qualquer homem. Não existe mais isso, né? Mas, infelizmente, é por isso que nós temos um dia, né? É verdade. Porque essa reafirmação ainda é necessária. Constantemente, nós precisamos lembrar as pessoas, né? Que as mulheres não estão aqui para ser agredidas, que as mulheres não são objeto, que as mulheres têm que ganhar o mesmo que os homens. Infelizmente, a gente ainda está precisando reafirmar isso. A gente está ainda abrindo um caminho, né? Que as próximas gerações vão desfrutar mais do que a gente mesmo. Eu falo que direito não é dádiva, né? Os direitos das mulheres nunca foram dádivas, que caíram do céu no nosso colo. Foi conquistado com muito esforço. Foi esforço, foi suor, né? Lá atrás teve mulher que foi revolucionária, né? Para votar, para poder possuir um cartão de crédito, para poder se separar, para poder ficar com filho, para poder... As mulheres eram presas aí na Idade Média. As mulheres eram presas, né, torturadas na Idade Média porque desconfiava-se que traíam seus maridos. Quer dizer, e um tratamento desse nunca foi dado para homem nenhum. Então, assim, ao longo dos anos, né, a mulher vem ocupando o seu espaço. Mas isso é constante, não existe direito adquirido e tranquilidade. Agora eu vou só desfrutar. Para nós isso nunca vai existir. Nós vamos estar sempre que estar brigando. É verdade. O que você faz quando você precisa se desconectar? Fala, eu quero descansar. O que você precisa fazer? Porque é muita responsabilidade. Igual eu estava conversando com a Margot semana passada. Ela fala que várias vezes ela perde o sono durante a noite. Ela tem um caderninho dela para ela anotar. Quando você fala assim, não, chegou no meu limite, eu preciso descansar. O que você costuma fazer? Eu viajo. Eu viajo. Agora com a pandemia tá meio difícil. Tá difícil até de desconectar. Tá difícil. Mas a gente tem uma casa no interior de São Paulo, né? E aí a gente vai para lá e eu arrumo uns dias aí, porque a gente dá plantão, nossa vida é muito corrida, né? Então a gente dá plantão e aí a gente vai para lá e lá é onde eu realmente consigo me desligar, né? Porque aqui é o que você falou, né? Realmente os problemas não escolhem hora, né? Não. É fim de semana, é à noite, às vezes não estão te ligando, mas você está preocupada com o problema do dia seguinte, que você tem que resolver, do dia anterior. Então eu vou para lá. Aí é onde eu me desconecto, ninguém conversa comigo sobre delegacia. Assunto proibido. Ninguém fala comigo sobre delegacia, eles sabem que eu estou lá, então não me ligam também, meu pessoal. Então cada um tem que ter a sua maneira, né? Uma de válvula se desligar, de escape, uma válvula de escape, né? Você tem algum hobby? Olha, eu gosto de ler, gosto de ver filme, né? Nessa pandemia eu descobri que eu adoro ver filme, adoro ver série. A gente fica muito em casa, né? Sim. Então eu adoro ver filme, adoro ver série, às vezes jogo videogame com a minha filha e a gente vai levando assim. Certo. Nós já estamos caminhando para o final da nossa entrevista e eu quero fazer um bate-bola com você. Primeira coisa que vier na sua cabeça, pode ser uma palavra, pode ser mais, tá bom? Tá jóia? Sua comida favorita? Massa. Também. Um lugar. Minha cidade. Deixa eu lembrar o nome da cidade. Rancharia. A gente tem que respeitar nossas raízes, né? Sim, a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Raiz é tudo, né? É verdade. O que é segurança para você? Segurança para mim é mais uma sensação do que uma circunstância, assim, na verdade. Entendi. Acho que a sensação é muito de segurança ou de insegurança, às vezes conta mais do que a segurança em si. É verdade. Faz sentido. Autoestima. Importante, né? Muito importante, né? Mas não é uma coisa assim, às vezes está um pouquinho menos, às vezes está um pouquinho mais. Não tem como estar só lá em cima na montanha russa, né? Nós somos humanas, né? Sim. Toda mulher é assim. Eu desconheço alguém que seja o tempo todo não tem como, 100%, gente. né? Imagina, ainda mais a gente com esse monte de hormônio que vai lá em cima, tá lá embaixo, é período menstrual, não tem como viver só lá em cima, tem né? Tem dias que eu tô me achando horrorosa, tem dia que você vai no salão, você arruma o cabelo, você acha que você tá ótima. E aí a gente vai nessa montanha russa. Tá certo. Um livro que te marcou, você falou que gosta de ler? Um dos livros que eu li já tem um tempo atrás, e aí a gente ouve tanto falar de nazismo hoje, né? Se chama Pesadelos. Não vou me lembrar agora do nome do autor, ele é judeu. Não vou me lembrar, você me desculpa.
mas eu li tem um tempo atrás. Se chama Pesadelos. Ele tem uma capa vermelha. A capa me chamava muita atenção, era muito sangue escorrendo. E hoje a gente vive em tempos de guerra, né? A gente está, infelizmente, aí retornando esse período de guerra. A gente mal está saindo de uma pandemia, nem sei se está saindo, talvez eu esteja até sendo me adiantando a falar isso. E aí a gente fica entrando num período, está entrando num período de guerra, né? E aí eu estava até lembrando, esses dias comentei até em casa, disse eu queria achar esse livro que eu queria dar para alguém ler. Queria que meu marido lesse. Vários livros eu li, né? Mas esse foi assim, um que agora eu começo até a reviver algumas coisas aí, quando a gente começa a ver o desespero, né? De uma população, de uma comunidade, de um país inteiro. Certo. Você já até falou isso, você prefere filme, série ou documentário? Olha, eu gosto muito de documentário, vejo série também, mas a série eu não tenho muita paciência, porque... Tem umas muito longas, né? Não, porque tem segunda parte. Ah, sim. E aí eu digo, mas eu fico muito ansiosa, eu sou muito ansiosa, né? Acho que eu tô até falando muito rápido aqui. Não. Eu sou muito ansiosa, então eu gosto de ver o começo, o meio e o fim. Algumas eu já assisto uma madrugada inteira. Mas eu prefiro filme, que eu já vejo começo, meio e fim, não preciso ficar esperando a segunda temporada, é a palavra que eu queria falar, eu não lembro. Temporada, né? Essas temporadas das séries, às vezes eu não tenho muita paciência. Nossa. Lá em casa, minha filha mais velha começou a assistir Cúmplices de um Resgate, uma novela infantil, que passou no SBT, aí foi pra Netflix. E aí a gente estava um dia sentado na sala vendo, todo mundo gostou. Sabe aquela série que só pode assistir quando tá todo mundo junto? Então tem que estar o pai, a mãe, ela e a menorzinha. Gente, tem 280 capítulos. É uma novela essa, né? Lá em casa é a Chiquititas. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. A hora que você pensa que o negócio tá acabando, não tá acabando. A minha filha, pela segunda vez nós estamos assistindo Chiquititas na minha casa. Tá vendo? E a brincadeira lá é o orfanato, ela brinca que a minha casa é um orfanato. Ela me brincava também de Chiquititas. Pra adotar a criança. Mas você deve ser novinha. Ah, mas a outra geração, eu tenho 33 já. Ah, mas então, eu já não vi Chiquititas. Você tem um estilo musical favorito? Eu gosto de música brasileira, gosto bastante de música brasileira, sabe? MPB, eu gosto bastante. Hoje eu gosto de Caetano, Gilberto Gil, Maria Rita, gosto de um samba, Tereza Cristina. Tem a sua o que eu costumo mesmo. ouvir, assim. É o que eu costumo ouvir. Até estava vendo... posso falar? Não estou falando muito? Não. Eu estava vendo um pedacinho daquele Big Brother no sábado, né? Sábado, acho que foi. E aí eu estava vendo justo um pedaço que tinha um DJ lá cantando. E aí eu comentei com meu marido. E o pessoal estava todo cantando ali na frente com ele. Eu digo, eu não sou desse mundo, porque eu não sei nem quem é. Eu não sei nem que músicas são essas. E estavam todos cantando com ele a música. Eu falei, eu nem nunca ouvi isso. Ele falou, você é de outra geração, vamos desligar isso aqui. Mas olha, eu acho que você não deve estar perdendo nada, porque não tem letra. Pois mas as pessoas conhecem. Tem conteúdo. Mas eles conhecem, eles estão cantando. Eu, na minha cabeça, era uma coisa famosa, né? Que estava fazendo muito sucesso. Só eu que não sabia ali. Eu também sou então, mais ou menos assim. Eu sou de... MPB. Minha música é das antigas. Uma característica sua marcante? Eu acho que é a teimosia. Mas a teimosia não é só pro lado ruim, não. Essa minha, eu vou até o fim e porque e vai ser assim, e eu faço e aconteço e Sim. Às vezes é pro lado ruim, né? Porque às vezes eu tenho que, me desculpa aí, eu estava errada. Eu também sou um pouco teimosa. Né? Mas acaba sendo, mas eu tô trabalhando isso. Eu falo que todo mundo está em constante reforma. A gente está em obra até ir embora dessa terra. A gente perceber alguma coisa já é, eu acho que o primeiro passo, né? Sim, eu acho que já é um passo muito grande. Você ter consciência, né, de quem você é ou de alguma coisa que todo mundo precisa melhorar alguma coisa. Que às vezes a gente precisa pensar um pouquinho. Sim. Uma inspiração, uma pessoa que você fala assim, essa pessoa é minha inspiração, ou eu me inspiro na história. Se eu falar uma só, tive tantas, né? Minha mãe, eu tive uma tia que não era tia, mas que é uma tia de consideração, mas que foi uma mulher brilhante, que ela faleceu, inclusive, o ano passado. São mulheres sempre,
né? Sim. As minhas inspirações são mulheres. Mas se eu falar uma, duas aqui, talvez eu seja... Vou te colocar em saia justa. Pode ser que me coloque em saia justa. São muitas, né? Sempre mulheres, e as que me inspiram mais, assim, foram essas que eu conheci mesmo, de perto, assim, e vi a história. Porque nós temos, graças a Deus, mulheres maravilhosas aí, né? Que são inspirações para todo mundo, todos os dias, né? Sim. Mas a minha mãe, realmente, e algumas outras mulheres próximas a mim, foram muito importantes para mim. Mas o que eu acho mais legal é isso mesmo, essa inspiração sua, particular, né? Pessoas que fizeram diferença na sua vida, né? Igual você falou, tem muitas, mas as que marcam mesmo são a nossa trajetória, né? Que a gente acaba ali, que é uma coisa que você vê desde criança, que você cresce observando, né? Sim. E aí você cresce observando, eu quero ser assim, eu quero ser assim, eu quero fazer isso, né? E a vida leva a gente para outros caminhos muitas vezes, mas a determinação, né, o que a gente tem dentro não muda, né? E verdade, aí, a essência. A essência, Você tem um sonho que você quer realizar ainda? Você tem muitos sonhos ainda? Eu tenho muitos, né? Eu ainda, graças a Deus, ainda tenho muitos sonhos a realizar. Mas eu aprendi, assim, com a vida, que hoje eu tenho mais a agradecer do que a sonhar, sabe? Eu tenho a agradecer a saúde, principalmente da minha filha. Isso já foi um sonho realizado para mim. Isso já foi a realização de um sonho para mim. A minha filha está com saúde, está bem, está crescendo saudável, né? Eu tenho meu trabalho, né? Que a gente tem inúmeros problemas, como todo mundo tem, todo tipo de trabalho, mas a gente consegue realizar nosso trabalho, né? A gente consegue ajudar muitas pessoas. Eu tenho minha família e, enfim, eu sonho de repente de fazer uma viagem. Sonho material, né? Sim, mas eu tenho mais hoje a agradecer, né? E aquele sonho que a gente tem, assim, pela humanidade, né? Que acabe pandemia, que as pessoas se conscientizem, né? Agora essa guerra, como eu já falei, que as pessoas... Isso faz a gente sofrer, né? Eu falo que eu sou uma esponja, que eu fico absorvendo essas situações. Meu marido diz, para de ver TV, para de ficar lendo notícia o tempo inteiro. Eu não vejo, começa a me dar palpitação. Eu também, comecei a ter crise de ansiedade, mas eu digo, mas a informação é uma arma que a gente tem e é gratuita, né? Sim. Então também, se eu não me informar, eu vou sair por aí achando que totalmente alienado. É uma alienação absurda, como a gente vê muita gente por aí, né? Gente que desliga a TV, gente que desliga, não quer saber de ver notícia, não lê um jornal, não se... Então essa não sou eu não, eu prefiro ser minha esponjinha mesmo e trabalhar isso na minha cabeça. Mas é isso, eu acho que hoje eu tenho mais a agradecer do que a sonhar, a pedir. Certo. E por último, uma frase. Se fosse você deixar uma frase, eu vejo muito isso no podcast do Joel J. Não sei se você conhece. Não conheço. Ele é um ex-atleta de alta performance. E ele tem um podcast e ele fala para todos os convidados dele no fim do programa. Você tem 1 minuto. Que frase você deixaria? Vai passar em todos os lugares do mundo, vai chegar em todos os celulares, na língua da pessoa. Todo mundo vai ver, vai ficar por 1 minuto. Qual frase seria? Olha, tem uma frase, é aquelas que a gente lê ou ouve que a gente não esquece mais. Eu não sei nem se é atribuída a alguém essa frase. Eu sei que eu li ali quando eu era meninota, ali, quando eu era pré-adolescente, e eu nunca mais esqueci. E eu acho que eu vim trazendo para a vida, né? Eu li alguma vez em algum lugar a seguinte frase. Talvez, por ser a véspera do Dia das Mulheres, talvez ela seja bem... Ela caiba bem A frase dizia assim, ela não sabia que era impossível, foi lá e fez. Já ouvi essa frase também. Eu não sei de quem é, você sabe? Não sei também, mas já depois ouvi. Eu vou pesquisar. Mas essa frase me marcou e eu acho que todas as mulheres poderiam pensar um pouquinho sobre ela. Porque ela cabe em todas as situações das nossas vidas, né? Seja da nossa vida pessoal, seja da nossa vida profissional. Não existe nada impossível de ser feito, não é? Verdade. Existem barreiras que a vida nos coloca, que as pessoas nos colocam, que nós mesmos nos colocamos, né? Mas as barreiras estão aí para ser superadas. Então me marcou a hora que você falou agora, eu não sabia que você ia me fazer essa pergunta. Ela não tinha me falado. Antes. Não tinha me falado, mas foi essa frase que eu guardo. Eu tenho outra aqui também, olha aqui na minha... Que agora eu falo que eu ando ansiosa demais.
Que aí eu coloco aqui, ó, um dia de cada vez. Sim. Eu peguei aqui no meu computador aqui, alguém sentou aqui, o que é isso, doutora? Eu disse, não, é um dia de cada vez, não me venha com problemas de amanhã, amanhã você me traz. Cada dia o seu próprio mal. Não é? Na Bíblia isso. Não é? Cada Sim. dia de cada vez, cada dia com a sua agonia. Então, pra gente também tentar conseguir viver, né? Conseguir viver, né, nesses tempos tão difíceis aí que a gente tá. Ótimo, amei a frase. Gente, é essa a nossa entrevista hoje. Eu sempre pergunto para os meus convidados, tem alguma coisa que a gente não mencionou, algum assunto que eu não toquei, que você acha que é importante falar? Acho que não, né? Acho que a gente falou bastante, né? Certo. É questão da Delegacia de Mulheres, só se me permitir falar. Claro, à vontade. Né? Eu disse que eu estou à frente aqui da Delegacia de Mulheres de Andradas já há 15 anos, já há 13 anos. E colocar à disposição, né? Nos colocarmos à disposição, eu e as meninas todas aqui, e os meninos também, mas é que na nossa Delegacia de Mulheres são só estagiárias, para que as mulheres venham procurar se houver necessidade, né? Qualquer problema, precisar tirar uma dúvida, precisar conversar, precisar de uma orientação, nossas portas estão e sempre estarão abertas para acolher, para receber, para orientar, para conversar, que seja. Sim. Eu tenho certeza que essa entrevista vai ser muito útil para tirar esse estigma mesmo, daquela hora que a gente conversou, que tem de delegacia, igual novela, igual de filme, que eu mesma cheguei aqui com isso. Não é. Você é uma pessoa super agradável. Não é mesmo. Vocês estão vendo que é super aberta e é o que eu falo, o serviço público está aqui para servir, né? Para servir, um coração de servo, né? Somos servidores, por escolha. Sim. Por escolha, né? Não foi, ninguém chegou e falou, você vai ser, por você escolha escolheu. E por competência, né? Sim. Por escolha e por competência, quer dizer, escolhemos e fomos provados para estar aqui, né? Todos que estão aqui passaram por testes, por fases muito rigorosos. Então nós temos uma preparação aí para atender, para receber as pessoas. É claro que sempre vai acontecer algum problema, alguém vai sempre achar que... Mas até nesse momento a gente está aberto aqui, né, para algum tipo de reclamação, para algum tipo de novo questionamento, que seja. É isso, né? Trabalhar é isso. Nós não trabalhamos com as melhores condições, serviço público. Mas faz o melhor com o que tem, né? Nós buscamos sempre fazer o melhor com o que nós temos. É isso aí. Gente, muito obrigada para você que ficou até aqui no final da entrevista. Vai ficar salva na página do Jornal Andradas Hoje, a Web TV. Muito obrigada. Eu que te agradeço, pelo seu tempo. Muito prazer conhecer você. O prazer foi meu. Foi muito bom. Estamos disponíveis aqui, tá bom? Obrigada, Deus te abençoe. Amém. Você gente, também. Até o próximo programa. Amém. Até mais. Tchau, tchau.